Todo fã de anime já passou pela frustração de assistir algo incrível e depois descobrir que não tem continuação, né? A pior parte é quando a história tem tanto potencial, mas o anime para no meio do caminho. Hoje eu trouxe 10 animes que definitivamente precisam de uma nova temporada. Alguns pararam bem no meio de momentos importantes, outros simplesmente não tiveram um final digno. E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu estou aqui para mais um vídeo. E mais um vídeo de 10 animes que definitivamente precisam de continuação. Que essa lista está recheada com animes de várias épocas e que várias pessoas gostaram e que deixaram várias questões em aberto e não adaptaram todo o material original e que precisa de uma continuação para dar uma conclusão melhor para o seu anime, pelo menos em parte dele, e que com certeza você deve ter assistido ou ouvido falar desses animes que eu vou falar agora e que eu já vou começar. Então já deixe seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos e as próximas listas de 10 animes que precisam de continuação e que eu vou continuar trazendo com outras listas que eu estou trazendo aqui no canal também. E também compartilhe o vídeo para chegar a mais pessoas. E começando com um anime bem conhecido há uns 10 anos atrás, e que é o anime de Akatsuki no Yona, e que é um anime de ação, aventura, romance e fantasia, e que na história acompanhamos a garota chamada Yona, que é a única princesa de um certo reino, vivendo uma vida luxuosa e protegida dentro do castelo, sem conhecer as dificuldades do mundo exterior. E bom, ela é apaixonada pelo seu primo Suwon e deseja se casar com ele, mas sua vida muda drasticamente quando testemunha o assassinato de seu pai pelas mãos do próprio Suwon, e trai a família para tomar o trono. E bom, obrigada a fugir, Yona é escoltada por seu pior guarda-costas, Haki, e juntos eles partem em uma jornada para entender a verdade sobre o reino e encontrar os lendários dragões guerreiros, e segundo a lenda, podem ajudá-la a restaurar seu reino, e que ao longo de sua viagem, Yona descobre a dura realidade da vida fora do palácio, vendo tudo que seu pai ignorava, e que com isso ela decide se fortalecer, aprendendo a lutar e se tornando uma líder verdadeira. O anime se passou entre os anos de 2014 e 2015 e teve um total de 24 episódios, e ele precisa de uma continuação porque o anime cobriu os primeiros arcos do mangá, terminando no momento em que a Yona finalmente reúne os dragões guerreiros. No entanto, o que vem depois é ainda mais emocionante. Ela começa a interagir mais diretamente com os conflitos do reino, amadurecendo como guerreira e como futura rainha. E bom, sem uma nova temporada, os fãs perdem o verdadeiro crescimento da protagonista e os grandes confrontos que definirão o futuro do reino. E bom, sem contar os OVAs que o anime teve, o anime adaptou 8 volumes, de um total de 44 volumes publicados até agora, e que está para acabar, porque o mangá está no seu arco final. Então já já o mangá de Yona acaba e possivelmente vai complicar mais ainda uma futura temporada. E se eles querem trazer algum anime antigo de volta, essa é a hora, porque depois que acabar o mangá de Yona vai ficar mais difícil ainda. E bom, se você não quer esperar uma nova temporada, vá direto para o volume 8, que foi onde parou o anime. O anime de Kaichou Ame-de-sama é um outro anime que precisa de continuação, e que na história acompanhamos Misaki Ayuzawa, que é a presidente do conselho estudantil da antiga escola masculina Seika High, e que agora é mista. E bom, temida pelos garotos e respeitada pelas meninas, ela trabalha duro para manter a ordem e garantir que a escola seja um ambiente seguro para as alunas. No entanto, Misaki esconde o segredo. Devido à situação financeira de sua família, ela trabalha em meio de café, algo que poderia arruinar sua reputação caso fosse descoberto, e que logo depois ele é descoberto por Takumi Usui, o garoto mais popular e enigmático da escola. Só que ao invés de espalhar informação, Usui começa a se aproximar de Misaki, provocando-a e protegendo ao mesmo tempo, e que aos poucos Misaki percebe que seus sentimentos por Usui estão mudando, mas sua teimosia e orgulho dificultam qualquer avanço. O anime teve um total de 26 episódios e se passou em 2010. E bom, o anime adaptou apenas uma parte do mangá, deixando de fora os momentos mais intensos da relação entre Misaki e Usui, porque no mangá vemos o casal realmente se desenvolver, enfrentando desafios e até um arco onde descobrimos mais sobre o passado de Usui, e que além disso há uma conclusão real para o romance, algo que o anime não entregou. E bom, uma nova temporada traria não só momentos cômicos, mas também uma evolução mais madura para os personagens, e que uma segunda temporada poderia fechar a história, porque o anime adaptou 8 volumes de um total de 18 volumes publicados, ou seja, uma nova temporada poderia pegar esses 10 volumes e dar uma acelerada aí e adaptar em uma temporada de 24 ou 26 episódios se precisar, para poder finalizar a história. O anime de Watashi ga Motete do Osunda é um outro anime que precisa de continuação, e que na história acompanhamos Serinuma Kai, que é uma otaku fujoshi apaixonada por Biel, passando seus dias imaginando um romance entre seus colegas de classe ao invés de se envolver romanticamente. Ela é considerada acima do peso e não chama muita atenção, mas tudo muda drasticamente quando seu personagem de anime favorito morre e de tanto sofrer, ela perde peso rapidamente. E bom, de repente, 4 dos garotos mais bonitos da escola começam a demonstrar interesse por ela. No entanto, Kai não está minimamente interessada em namorar com eles. Na verdade, ela prefere vê-los formando casais entre si, e que enquanto ela tenta manter sua paixão por Biel escondida, ela se vê em situações cada vez mais engraçadas e românticas. E bom, esse anime precisa de uma continuação, porque ele cobra apenas uma parte da história e não explora completamente o amadurecimento de Kai, porque com o tempo ela passa a entender melhor seus próprios sentimentos e a questionar o motivo de ter sido ignorada antes da mudança de aparência. E além disso, o mangá dá uma conclusão mais satisfatória ao triângulo amoroso principal, algo que ficou
ficou completamente em aberto no anime. E para quem quer saber, o anime adaptou 8 volumes de um total de 14 volumes publicados e que já foi finalizado o mangá. O anime de Aoharu Haido era um outro anime que precisava de uma continuação e que teve 12 episódios mais um OVA e se passou no ano de 2014 e que é um romance escolar com drama conhecido da época e que é uma obra muito boa e que na época tinha boas chances de ter uma nova temporada, só que no final não teve a sua segunda temporada e que na história acompanhamos uma garota chamada Futaba que queria ser popular entre as garotas. Então durante o ensino médio ela começa a agir de maneira mais desleixada para não ser excluída. No entanto, quando reencontra Mabuchiko, seu amor do passado, percebe que ele mudou completamente. Antes doce e tímido, Kou agora é frio e distante. E bom, Futaba não consegue entender essa mudança e aos poucos começa a descobrir que ele passou por dificuldades pessoais que o fizeram se fechar para o mundo e que ela acaba decidindo que ela quer ajudá-lo, mesmo que isso signifique se machucar no processo, e que esse anime precisa de uma continuação porque ele parou antes dos momentos mais emocionantes do mangá, porque Futaba e Kou tem um desenvolvimento muito maior, lidando com sentimentos reprimidos e amadurecimento ao longo da história. Além disso, há novos conflitos românticos e resoluções que deixaram os fãs muito mais satisfeitos. O anime adaptou 4 volumes de um total de 13 volumes publicados e que finalizaram o mangá. Então, para a história ser finalizada em uma nova temporada, eles teriam que acelerar o anime, ou fazer um anime de mais de 20 episódios ou 2 temporadas novas, e que é uma coisa muito improvável. Akagami no Shirayuki Hime é um outro anime que precisa de continuação e que o mangá não acabou, e que teve 2 temporadas com um total de 24 episódios mais OVAs, e se passou entre 2015 e 2016, e que é um romance de fantasia com drama, e que na época tinha boas chances de ter uma nova temporada, só que desanimaram com a popularidade caindo da primeira para a segunda temporada, e que na história acompanhando Shirayuki, uma jovem herbalista de cabelos vermelhos vibrantes, uma raridade em seu mundo, e que sua vida tranquila muda quando o príncipe de seu reino tenta tomá-la como concubina por causa de sua aparência incomum. E bom, se recusando a ser tratada como objeto, Shirayuki foge e acaba sendo resgatada por Zen, o príncipe do reino vizinho. E bom, determinada a seguir seu próprio caminho, Shirayuki se torna aprendiz de farmacêutica na corte do reino de Zen e começa a desenvolver sentimentos por Zen. No entanto, devido às diferenças sociais entre eles, o relacionamento enfrenta muitos obstáculos, incluindo posição política e desafios vindo da nobreza. O anime precisa de uma nova temporada, porque a segunda temporada do anime adaptou até certo ponto do mangá, no volume 11 de 26 volumes publicados até agora, porque o mangá continua sendo publicado, e que deixou vários conflitos em aberto. O relacionamento de Shirayuki e Zen ainda tem muito a ser explorado, e há importantes desafios políticos e emocionais que só foram desenvolvidos no mangá. Além disso, o mangá de Akagami no Shirayuki Hime é rico em detalhes, e ver mais desse universo animado seria incrível. O anime de Agachi Kimi ni Naru é um outro anime que precisava de uma continuação, porque resta pouco material para ser adaptado, e que deixou claro que tem muita coisa para ser resolvida ainda. Só que o anime não fez tanto sucesso na época. O anime teve uma temporada de 3 episódios e se passou em 2018, e que é um romance com drama que envolve o romance entre garotas, e que na história acompanhamos Koi Toyu, uma garota que sempre sonhou em sentir um amor avassalador, como os das histórias que ela lê, mas nunca experimentou isso na vida real. Quando um colega confessa seus sentimentos por ela, e o percebe que não sente nada e começa a questionar se algum dia realmente vai amar alguém. Ao entrar no conselho estudantil, ela conhece Nanami Toko, uma aluna veterana e confiante, e que para sua surpresa, Toko confessa que se sente atraída por ela e acaba beijando ela. Só que no entanto, ela continua sem sentir borboletas no seu estômago, mas decide permanecer ao lado de Toko para entender seus próprios sentimentos, e que com o tempo, as duas se aproximam e enfrentam conflitos internos sobre identidade e aceitação. E bom, o anime adaptou apenas uma parte do mangá, parando antes do arco mais intenso do relacionamento entre Yu e Toko, e que no mangá, Yu gradualmente começa a desenvolver sentimentos verdadeiros, levando a momentos muito mais emocionantes, e que uma nova temporada permitiria explorar melhor a evolução delas e daria uma conclusão mais satisfatória para a história, e que tem pouco material para ser adaptado, porque o anime adaptou 5 volumes de 8 volumes que finalizaram a história. Então uma nova temporada seria a última temporada, e que não precisa nem de 12 episódios para finalizar um anime. Oari no Seraph, ou Seraph of the End, um shonen muito conhecido de 2015, e que teve 2 temporadas com um total de 24 episódios, e que é um anime de ação e fantasia que envolve vampiros, e que na época ele tinha chances baixas de ter uma nova temporada, porque não fez tanto sucesso assim no Japão. Ele fez mais sucesso aqui no ocidente, e que na história, após um vírus misterioso exterminar quase toda a humanidade, crianças são escravizadas por vampiros que as protegem do apocalipse em troca de sangue, e que na história acompanhamos Yuichiro e Mikaela, 2 órfãos criados juntos e que tentam escapar dessa prisão, só que sua tentativa acaba falhando tragicamente. E bom, Yuichiro é resgatado pela resistência humana, enquanto
Mikaela é transformada em vampiro contra sua vontade, e que agora parte da unidade demoníaca da lua, e o Tiro busca vingança contra os vampiros, sem saber que Mikaela ainda está vivo e luta contra sua nova natureza. Conforme a trama se desenrola, mistérios sobre os experimentos do exército humano, a verdadeira origem do vírus e o significado de Seraph of the End começam a ser revelados, e que a segunda temporada terminou com muitas perguntas sem respostas, e que o mangá avançou bastante e trouxe revelações sobre a origem do vírus, o papel dos anjos e o verdadeiro plano dos vampiros. Além disso, o conflito entre Yutiro e Mikaela evolui para momentos mais emocionantes e decisivos, e que uma nova temporada poderia explorar essas reviravoltas e dar um final digno para a história, porque o anime adaptou 11 volumes de um total de 33 volumes publicados, que ainda não acabou, e eu duvido muito que se eles fossem fazer uma nova temporada, eles fariam até o final. Então é melhor dar uma nova temporada e que fechasse de forma original e que pelo menos fechasse a história, já que é muito provável que eles façam várias temporadas. O anime de Aoashi é um outro anime que precisa de uma continuação e é um anime mais recente, mas que está na sua reta final e que teve uma temporada com 24 episódios e se passou em 2022, e que é um anime de esportes com drama, e que na história acompanhamos Ashito Aoi, que é um jovem jogador de futebol do interior do Japão com um talento bruto excepcional, mas com pouca noção tática, e que sua vida muda quando um certo técnico o convida para testes em um dos clubes mais renomados do país. Só que o começo é bem difícil para ele, porque ele não entende as estratégias complexas do futebol moderno, mas aos poucos aprende a ler o jogo e desenvolve uma visão extraordinária, e que ele acaba descobrindo que seu verdadeiro potencial está em sua capacidade de adaptação e criatividade em campo, e que a primeira temporada cobriu apenas o início da jornada de Ashito, porque o mangá continua com a sua evolução dentro do time, explorando tática de futebol de forma mais realista. Com o sucesso de animes esportivos recentes, a Aoashi merece uma nova temporada para mostrar sua ascensão no futebol profissional, e que, para quem quer saber, o anime parou no volume 12 do mangá, e que vai acabar no volume 40, porque já foi anunciado que o mangá está no fim, e que depois de finalizado, a chance de uma nova temporada diminui mais ainda, e que já não eram tão boas porque animes de esporte não costumam ganhar continuação, a não ser que faça muito sucesso ou já esteja planejado, e não é o caso de Aoashi. Esse com certeza tem que ter uma nova temporada, até porque é um dos meus favoritos, e que é o anime de 86, e que teve uma temporada dividida em duas partes, e que é um anime que envolve ação, drama, mecha e guerra, e que acabou no começo de 2022, e que o anime adaptou 3 volumes de um total de 13 volumes publicados da Light Novel, e que está no fim, porque chegou no seu arco final. Então agora estamos na reta final da Light Novel, e que é hora decisiva para eles anunciarem uma nova temporada, e que podemos ter. Apesar de haver bastante material disponível, a principal razão para que 86 não tenha tido uma continuação ainda parece estar relacionada ao planejamento do estúdio. O anime estreou na primavera de 2021 e foi anunciado desde o início como uma série dividida em duas partes, e que a segunda parte estava programada para ir ao ar no outono daquele ano, mas foi aí que os problemas começaram para a One Pictures, o estúdio responsável pela adaptação. Inicialmente o anime ia ser lançado em 2020, mas sofreu adiamentos devido a problemas de produção, e que durante a exibição da sua segunda parte, novos atrasos ocorreram a ponto da equipe ficar sem espaço de programação na TV. O episódio 21 foi ao ar na última semana de dezembro de 2021, mas os 2 episódios finais não puderam ser transmitidos logo em seguida, pois a nova temporada de anime já estava começando, ocupando horários disponíveis, e como resultado, esses 2 episódios foram adiados para março de 2022, e que, embora a qualidade final tenha sido aprimorada pelo tempo extra de produção, o longo hiato fez com que muitos fãs perdessem o interesse. Afinal, a temporada seguinte trouxe animes gigantes como Kimetsu no Yaiba, Shingeki no Kyojin e a estreia de Sono Biscuit Doll, e tudo isso ofuscou o retorno tardio de 86. Até agora, a adaptação do anime cobriu o volume 1 e parte de volume 2 na primeira parte, enquanto a segunda parte adaptou o restante de volume 2 e todo o volume 3, e que com 13 volumes publicados, há material de sobra para uma nova temporada. O grande problema é que a One Pictures está com a agenda lotada, até porque ela está envolvida com projetos de alto nível como Solo Leveling, Sword Art Online, Fate Strange Fake e o eventual retorno de Kaguya-sama, mas eu creio que sim, que devemos ter uma nova temporada. Eles devem estar tentando achar uma programação ideal para o anime. E para quem não conhece esse anime, na história acompanhamos um mundo devastado por guerra, e que a República de San Magnolia se orgulha de usar drones não tripulados contra exércitos autônomos inimigos. No entanto, a verdade sombria por trás disso é que os drones são pilotados pelos 86, um grupo de pessoas consideradas inferiores por conta da sua cor de pele ou cabelo, diferente das pessoas da República, e que acabam sendo forçadas a lutar como descartáveis. E que na história acompanhamos Shin, um piloto talentoso e marcado por traumas, e Lena, um oficial de elite que tenta entender a realidade brutal dos 86, e que juntos eles desafiam o sistema e enfrentam batalhas psicológicas e físicas para mudar o destino do país. E que o anime terminou numa parte que deu um belo fechamento para a história, em parte dela pelo menos, porque o universo de 86 tem muitos elementos políticos e filosóficos que ainda precisam ser explorados. Além disso, a relação entre Shin e Lena tem muito a se desenvolver, e muitos querem ver isso por conta do final do anime. Com a qualidade da animação e da narrativa, uma continuação seria essencial
para fechar os arcos pendentes, e que, como eu disse antes, eu creio que temos boas chances de ter uma nova temporada para o anime de 86. Ah, e um outro fato que eu esqueci de comentar é que esse anime também está com a Kadokawa, então isso é um fato a mais que pode somar em chance de nova temporada para 86. E eu vou finalizar essa lista com um anime da falsidade, e que é o anime de Tomodachi Game, e que teve uma temporada com 12 episódios e se passou em 2022, e que é um anime que envolve suspense e psicológico, porque é um anime bem complexo e que envolve amizade, e que na história acompanhamos Yuichi, que sempre valorizou seus amigos acima de tudo, mas sua vida vira de cabeça para baixo quando ele e seu grupo são arrastados para o Tomodachi Game, um jogo psicológico, onde mentiras, traições e estratégias definem quem sai vitorioso e quem acumula dívidas impagáveis, e que enquanto tenta descobrir quem os traiu, Yuichi se revela muito mais frio e manipulador do que parecia, entrando em uma guerra mental contra seus próprios amigos e os organizadores do jogo, e que a primeira temporada cobriu apenas o início do jogo. No mangá, os desafios ficam ainda mais intensos com estratégias e reviravoltas inesperadas. Além disso, o passado de Yuichi é explorado mais a fundo, revelando segredos impactantes, e uma nova temporada traria mais tensão e jogadas inteligentes. E bom, apesar do anime ter deixado um gancho ao final dele, temos chances baixas de ter uma nova temporada, até porque o mangá foi finalizado com 26 volumes, e o anime adaptou 6 volumes, e bom, fazer uma temporada com 20 volumes seria muito inviável, e dificilmente eles fariam várias temporadas para esse anime. Então se você quer saber o que acontece depois do anime, vá para o volume 6, porque foi lá que parou o anime, e que você vai continuar do jogo que eles pararam no final da primeira temporada, com mais intrigas, voltas de personagens e jogos mais desafiadores, e que devem surpreender e chocar algum de vocês. Então é isso, galera, essa foi a segunda lista de 10 animes que precisam de continuação, e que definitivamente precisam de continuação, pelo menos a maior parte deles. Alguns que fizeram certo sucesso em suas épocas ou ainda são recentes e tem boas chances, e que com certeza tem vários animes além desses que estão na mesma situação e que precisam de continuação, e que eu vou continuar trazendo aqui no canal mais listas de animes que precisam de continuação. E agora eu quero saber de vocês se vocês já acompanharam algum desses animes e se querem que eles tenham uma continuação, e também qual o anime que não está nessa lista que você também quer uma continuação, que eu posso colocar nos próximos vídeos. Deixa aqui abaixo nos comentários, e também deixa seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui e falou!